Olá a todos e a todas, meu nome é Marcelo da Silva Alves, eu sou docente do 5º período do curso de Relações Internacionais aqui da FURG e sou bolsista de iniciação científica pelo PIBIC-CNPq. Hoje vou apresentar para vocês, brevemente, o trabalho denominado Mulheres e Criminalidade, a moralidade feminina em perspectiva na produção de violência em Porto Alegre, 1890 a 1940, que é fruto direto do projeto de pesquisa denominado Os Espinhos da Rosa, Mulheres Porto-Alegrenses Produtoras de Violência, 1890 a 1940. Bom, primeiramente, é importante entendermos que essa pesquisa se encontra atualmente em seus estágios iniciais, o que significa dizer que todas as discussões e resultados que serão aqui apresentados possuem apenas um caráter preliminar. A delimitação temporal para esse trabalho acompanha a vigência do Código Penal de 1890 e visa compreender quais eram os pareceres jurídicos e médicos ao longo dessa vigência. A justificativa para a realização desse trabalho, por sua vez, se deu através de pesquisas anteriores na cidade de Porto Alegre no mesmo período, que revelaram que mulheres eram submetidas a uma rigorosa avaliação moral. Isso nos intrigou a continuar compreendendo a atuação do judiciário gaúcho na situação de crimes cometidos por mulheres no contexto de relacionamentos amorosos, de forma a compreender como os juízes e promotores identificavam os comportamentos morais das acusadas, vítimas e testemunhas nos processos judiciais e como eles atuavam nesse tipo de crime. Além disso, nós buscamos compreender quais eram as influências das teorias médicas e jurídicas sobre as decisões judiciais e também perceber se a moralidade feminina e masculina seriam definidas realmente pelos mesmos critérios. Neste sentido, é necessário que compreendamos um pouquinho do contexto histórico daquele período. Em 1879, com a proclamação da República, uma nova elite dirigente se estabeleceu no Brasil. Essa elite, porém, já não tinha os seus valores políticos e sociais contemplados pelo Código Penal de 1830, o primeiro Código Penal do Brasil, e com o intuito de consolidar os seus novos valores políticos e sociais e possibilitar um controle social, criaram o Código Penal de 1890. Esse Código Penal tinha forte influência da filosofia jurídica liberal, que por sua vez é inspirada na escola clássica de direito. Essa escola afirmava que todos os indivíduos eram dotados de livre-arbítrio e que, consequentemente, poderiam deliberar sobre cometer crimes ou não. E desta forma, caso cometessem crimes, estariam sujeitos aos mesmos tipos de deliberação jurídica. Porém, logo em seus primeiros anos de vigência, as ideias da escola positivista vieram para contrapor a escola clássica, afirmando que o livre-arbítrio dos indivíduos seria afetado por características biológicas, que consequentemente levariam esse indivíduo a cometer um crime. Desta forma, seria necessária uma intervenção médica nas deliberações da justiça criminal. A metodologia utilizada para a execução dessa pesquisa partiu da análise de 102 processos-crime atribuídos a mulheres no contexto de relacionamentos amorosos na cidade de Porto Alegre no período de vigência do Código Penal de 1890. Todos esses documentos foram retirados do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS, e para analisá-los foi utilizado de análise serial e quantitativa, a fim de identificar cada um dos casos, as similaridades e as particularidades de cada um deles e traçar paralelos. Além disso, foram utilizadas abordagens qualitativas para compreender os indivíduos por trás desses números e interpretar suas percepções sobre as relações de gênero e sobre a atuação da justiça em Porto Alegre. É pertinente mencionar também que, ao longo da construção dessa pesquisa, percebeu-se uma carência da historiografia em relação à história das vidas dos envolvidos nesses processos-crime. E como uma forma de contornar essa carência, foram utilizadas técnicas da microhistória, em que, a partir de algumas características básicas, como por exemplo o nome do indivíduo, é possível perceber a sua presença em diversos contextos sociais e momentos da história diferentes. Essas fontes são obtidas a partir de fontes cartoriais, fontes jornalísticas, entre diversos outros tipos. Por fim, apesar dessa pesquisa se encontrar em seus estágios iniciais, algumas conclusões importantes já puderam ser tomadas. A primeira delas é que as transgressões morais e sociais eram enxergadas de forma diferente de acordo com o gênero analisado, de forma que a moralidade masculina era estritamente associada à sua adequação ao âmbito do trabalho, enquanto a moralidade feminina era atrelada à sua conduta sexual. Desta forma, os indivíduos que transgredissem aos comportamentos aceitos socialmente seriam desfavorecidos nos litígios. Além disso, é válido notar que havia uma grande psiquiatrização do comportamento feminino, de forma que constantemente era evocado que características biológicas e psiquiátricas afetavam o comportamento das mulheres e as levavam a cometer crimes. Nesse sentido, a defesa das acusadas costumava levantar constantemente argumentos afirmando que, ao cometerem crimes, estas mulheres se encontravam em momento de perturbação momentânea ou loucura, levantando geralmente a dirimente perturbação dos sentidos e da inteligência, que consta no artigo 27, parágrafo 4º do Código Penal de 1890. Com isso, eu encerro minha fala, agradeço a todos que viram até aqui e disponibilizo minhas referências.